E agora sim nós vamos com as notícias da metrópole de Campinas, naquela atualização diária que nós fazemos aqui dos casos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo e depois na cidade de Campinas. A gente percebe nesse acompanhamento, Gabriel, que os números têm reduzido. Quando a gente compara as tabelas das últimas semanas, algumas cidades, e você vai conferir já também, olha só. No país nós temos 22.177.059 casos confirmados desde o início da pandemia, com registro de 9.278 novos casos nas últimas 24 horas. São 616.457 mortes desde o início da pandemia, com 206 delas registradas também nas últimas 24 horas. E ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, são 4.447.229 casos da doença, com 154.571 óbitos. Agora a gente vai falar da região metropolitana de Campinas. São 396.557 casos confirmados desde o início da pandemia e Campinas, até esta quinta-feira, que é o último boletim emitido pela Prefeitura, soma 146.614 casos. Indaiatuba, 32.592, Sumaré, 31.892, Hortolândia, 28.705, Americana, 27.763, Santa Bárbara do Oeste, 24.103, Paulínia, 16.696, Valinhos, 15.337, Itatiba, 15.165 e agora os municípios com menos de 10 mil casos da Covid-19 em nossa região. Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Olambra e Morungaba. De 6 de dezembro a 9 de dezembro, que foi ontem, quando foi registrado este último boletim, apenas 7 casos confirmados na cidade de Campinas. Agora nós vamos falar então das mortes na RMC. São 11.414 confirmadas devido à Covid desde o início da pandemia. E nós temos em Campinas um total de 4.619 óbitos. Sumaré, 1.003, Americana, 854, Santa Bárbara do Oeste, 829, Indaiatuba, 799, Hortolândia, 751 mortes, Valinhos, 415, Itatiba, 325, Paulínia, 307. Na sequência, Nova Odessa, Montemor, Vinhedo estão aí entre 200 e 100. E aí, abaixo de 200 aparecem Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira e com menos de 100 óbitos, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. De acordo com este último boletim, mais 3 mortes foram registradas na cidade de Campinas, um homem e 2 mulheres. Um homem de 43, uma mulher de 72 e uma outra mulher de 88 anos, as 3 pessoas com comorbidades. Mina Abreu, vamos falar rapidinho só sobre vacinação e depois eu já quero que a gente fale sobre a taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade. A gente lembra que o agendamento continua no vacina.campinas.sp.gov.br. A gente também tem mutirão nesse fim de semana em shoppings da cidade, você confere lá no site. Enquanto isso, a vacinação, ela avança, inclusive com o projeto entre a Secretaria de Saúde e as escolas estaduais, em que agentes da saúde vão até essas unidades escolares para vacinar os adolescentes, que entre 12 e 17 anos, a gente também tem reduzido aqui a taxa de ocupação em leitos. Olha, são 52,24% a taxa. Nós temos 67 leitos exclusivos para a Covid, 35 pacientes internados em leitos de UTI. Nós temos ainda 93 pacientes internados em leitos de enfermaria Covid. No SUS municipal, 29 leitos, 13 ocupados. Lá na Unicamp, 10 leitos disponíveis, todos ocupados. E temos na rede particular, que diminuiu um pouco do último levantamento. Eram 32 leitos, agora são 28, dos quais 12 estão ocupados. Agora, Mirna Abreu, amanhã no sábado, o Hospital Mário Gatti vai fazer um mutirão de ultrassom. Essa ação é justamente para conseguir fazer os exames represados devido à pandemia, que é uma ação que a Prefeitura já havia anunciado. E amanhã acontece o mutirão de exames de
ultrassom da tireoide e da cervical. Estão previstos 60 pacientes que já foram encaminhados pela Rede Municipal de Saúde e a ação acontece com o apoio da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço e também com o Hospital Vera Cruz. Os pacientes terão acesso aos resultados no mesmo dia e aqueles que tiveram a indicação de punção também farão um procedimento no ambulatório do hospital e receberão o diagnóstico em cerca de 2 semanas. Então a gente aguarda e vai acompanhando aí agora esses atendimentos de outras doenças que ficaram represados durante a pandemia. E agora a gente fala sobre a Prefeitura de Campinas, que está credenciando parceiros para o programa Monitora Campinas. A gente teve aí o anúncio na última semana do Monitora Campinas, que é um projeto que visa parceria com instituições privadas, da iniciativa privada, justamente para monitorar e gerar mais segurança na cidade. E hoje saiu no Diário Oficial do município um edital de chamamento público, justamente com os requisitos técnicos para a participação, a documentação exigida e as condições de execução do projeto. As inscrições ficam abertas por tempo indeterminado lá no site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br. Lá tem um banner com um formulário de cadastro e você que já atua, tem aí na sua empresa câmeras de segurança, pode participar dessa ação que é o Monitora Campinas. Hora de nós falarmos sobre uma campanha importantíssima, Natal Sem Fome. Como é que está a arrecadação, Mirna Abreu? Campanha que, inclusive, antes eu vou frisar, a Câmara de Campinas é um dos postos de arrecadação do Natal Sem Fome. Você pode trazer até o Legislativo e mais de 100 postos também espalhados pela cidade 1 quilo de alimento não perecível e participar desse movimento que tem um objetivo de minimizar a fome agora no período de Natal das famílias vulneráveis aqui da cidade. E de acordo com a Prefeitura, o último lançamento, são 64,4 toneladas de alimentos arrecadados. É um aumento de 99,38% em relação aos números da semana passada, que nós falamos um pouco mais de 32 toneladas. O Natal Sem Fome tem o apoio da Associação Paulista de Supermercados e tem alguns supermercados, inclusive, que participam também com aquela caixinha, ou até você pode colocar na maquininha do mercado a sua ação, a sua doação em valores para que as cestas sejam encaminhadas ao banco de alimentos. Então, acontece assim. Aqui na Câmara ou em um desses 100 postos, você deixa o seu alimento até em alguns desses supermercados da cidade. Eles são encaminhados ao banco de alimentos. Estes, por sua vez, encaminham para as instituições credenciadas e elas é quem fazem aí a entrega das cestas básicas para as famílias em vulnerabilidade social. Quer deixar seu alimento aqui na Avenida da Saudade 1004? Você pede aqui na recepção, tem logo uma caixa na entrada da Câmara Municipal de Campinas e você faz assim essa ação de Natal. Então, 64 toneladas já foram arrecadadas e você tem pouco mais de uma semana para fazer a sua doação de alimentos, claro, para quem precisa. Mirna Abreu, hora de nós falarmos sobre qualificação profissional, porque Ceprocamp está com inscrições para 35 cursos. Olha, quem já está de olho em qualificação profissional para o próximo ano, é hora então de fazer a inscrição para 2022 começar com tudo, hein? Por isso, o Ceprocamp abre 35 cursos, são 1.985 vagas e as aulas começam no dia 7 de fevereiro. Os interessados têm até o dia 21 de dezembro para se candidatar para até 2 cursos, desde que tenham vagas remanescentes para o segundo curso escolhido. As inscrições são pelo endereço fumec.sp.gov.br/Ceprocamp. Eu vou repetir, fumec.sp.gov.br/Ceprocamp. Lá vai ter o formulário, o candidato deve colocar os dados pessoais, inclusive depois essas informações terão que ser aí confirmadas com a documentação exigida. E eu vou adiantar aqui alguns cursos, olha, almoxarife, introdução aos jogos e Fiton, manutenção de computadores, português e matemática, voltado aí para quem quer fazer concurso público, auxiliar administrativo, porteiro, criação de websites, desenvolvimento de aplicativos
entra lá no fumec.sp.gov.br/Ceprocamp, que tem aí a lista dos 35 cursos. Daqui a pouco nós teremos a agenda cultural com o Michel Amorim, mas antes a Mirna Abreu traz um passeio muito bacana, até porque fim de semana está chegando e tem oportunidade para quem quer andar de Maria Fumaça, Mirna Abreu. E com o tema natalino, né? Chama o Expresso Noel, que acontece neste sábado e no próximo também, olha. É um passeio das 5 da tarde até as 10 da noite. É um passeio da Maria Fumaça, uma Associação Brasileira de Preservação Ferroviária faz em parceria com a Secretaria de Cultura. O trem sai da estação Anhumas e vai até Jaguariúna. O passeio é cobrado e é preciso comprar ingressos pelo site mariafumaça.com.br. Lá tem preços, tem quais são as atrações com esse tema. Olha, está previsto aí chegada do Papai Noel, fada docinho, e aí tem todo esse clima natalino nesse passeio de Natal. Tá certo, então, recado dado. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira. Até segunda-feira e um bom fim de semana para você de casa.